Boa noite, meus irmãos, Boa noite. encarnados e desencarnados. Com certeza, sempre uma alegria estar aqui com a família, né? E ser, assim, recebida com carinho, com um olhar de amor, né? Ouvindo a abertura, a mensagem, ela falou sobre compreender, né? E quando a gente fala de autonomia do espírito, é a compreensão como espírito, compreender quem somos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Refletir isso para poder a gente entender. Então, aproveitando também para dar um abraço fraterno lá do Centro Espírita Pedras de Luz para todos vocês. Então, vamos lá. Quando na codificação da doutrina, das obras básicas do Livro do Espírito, o Espírito Verdade trouxe algumas informações para Kardec codificar, para que hoje nós possamos aqui ir seguindo essa doutrina, essas orientações dita lá pelo Espírito Verdade. Então, o que será que eles trouxeram de novidades para que hoje possamos aqui compreender e falar o que Jesus já dizia lá há 2000 anos atrás? Daqui a pouco a gente está dizendo 3000 anos, né? Porque o tempo está passando. Há tanto tempo atrás, e que também é uma lei divina. Então, quando o Espírito de Verdade trouxe muitas informações para Kardec, da qual ele é um cientista, estudou, trouxe metodologia para formatar essas informações, ele não era um médium, ele não recebeu as informações através de uma mediunidade. Eu recebi o espírito e fui psicografando. Ele recebeu essa comunicação e codificou, ele estudou, ele comparou. Então, por isso que muitas vezes há essa falta de compreensão de que parece que foi psicografado todas as obras. Não foi estudo, foi usado metodologia, que é usado na ciência. Pois bem, então, se a gente for pensar que a doutrina espírita trouxe de novidade, né? Lá que os Espíritos de Verdade trouxe para Kardec, que existe espírito, será que isso é algo exclusivo da doutrina espírita? Eu acho que não foi novidade. Até porque muitas religiões, muitos estudos, acreditam que há espírito, não é verdade? Foi para o céu, que a alma está lá, esperando para um dia voltar, que está lá descansando, está dormindo. Então, significa que há espírito, até mesmo antes de Jesus havia comunicação espírita, há desobsessões em algumas religiões, então o espírito não é novidade não foi algo vindo da doutrina espírita. O espírito existe lá, segundo muitas religiões. Se a gente for falar que a doutrina espírita trouxe a compreensão que Jesus esteve na Terra, não, né? Nós somos uma doutrina cristã, acreditamos em Cristo, estamos baseados em cima da moral dele como guia, como orientação para nossas vidas, e que tantas outras religiões são cristãs. Então, não foi a novidade, não foi Cristo. Se a gente for falar que a doutrina espírita trouxe a existência de Deus, né? Também não é novidade, porque Deus, para muitas religiões, inclusive usado a denominação de Deus, outros talvez utilize outro nome, mas acredita de um ser supremo que controla tudo isso, que é uma lei. Então, não foi isso que a doutrina trouxe. Né? O que será que a doutrina trouxe de tão... O Espírito de Verdade veio trazer para Kardec essa explicação. O que ele quis dizer? Só, olha, esse é o ponto da qual nós precisamos compreender. Então, vamos lá. Dentro de
todos esses pontos, e tem tantos outros, mas vamos destacar e vamos hoje pontuar nessa autonomia, que é o seguinte: a maioria das religiões, da qual inclusive já pertencemos, vem trazendo o conceito de que nós somos espíritos, quer dizer, seres humanos, uma alma, em que nós vamos receber algum certo castigo se a gente faz algo errado ou algo que não é conforme as leis divinas. E que muitas vezes, já viu o termo anjos caídos, em que a gente era um anjo e foi fazendo tanta coisinha errada e viramos aqui simples humanos, né? Muitas religiões vêm trazendo esse conceito de que nós estamos regredindo, né? A gente ouve isso constantemente. Meu Deus, esse mundo está perdido. Antigamente parecíamos que eram anjos, hoje já não somos mais. Então, se a gente for entender essa informação em que muitos fomos criados em cima dessa máxima, dizendo que nós somos verdadeiros pecadores e que agora não tem mais salvação. Que a gente está sempre, parece que está cada vez errando mais. Então, o que o Espírito de Verdade veio trazer para a gente? Aí na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Aí a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu para perceber a diferença? Que nós, na verdade, estamos o quê? Crescendo, não é? Se nós nascemos simples, como fosse uma criancinha, nós estamos crescendo. Não é isso que o Espírito de Verdade trouxe na doutrina, não quis explicar? É o que muitas vezes a gente acreditou desde sempre, em que nós estamos cada vez sendo piores. Cada vez caindo. Cada vez sendo castigado, sendo julgado. Então isso parece muito pesado para compreender isso. E aí fala: meu Deus, errei, agora o que eu faço? Não tem mais? Não tem mais salvação, né? E muitas vezes a gente se vê perdido diante de uma situação, diante das aflições, como aquilo ali fosse a única verdade das nossas vidas. E que aquilo ali é a única coisa real. E que aquilo ali a gente tem que viver eternamente. Então, quando o Espírito de Verdade respondeu a Kardec essa resposta, deu essa resposta a essa pergunta dele, em que os espíritos não nasceram nem bons e nem ruins, nem maus, né? Não é nome, mas sim ignorantes e simples. Então, se somos ignorantes no sentido do não saber, né? Ou seja, sem conhecimento, estamos num processo, então, de evolução, em que muitos outros conceitos não traz essa denominação, estamos evoluindo. Ou nós morremos, dentro da palavra morrer, no sentido, vamos lá para algum lugar e descansar para que um dia a gente volte, ou volte, aí a gente tem que entender com o mesmo corpo ou sem o mesmo corpo, aí a gente vai até entender qual corpo que a gente vai usar, né? Mas essa é a máxima, em que nós estamos num processo de evolução, de autonomia. Porque quando nós somos autônomos, o que seria autônomo? Né? Vamos aí no lado profissional. Eu sou autônomo. O que quando eu digo eu sou autônomo? Significa que eu sou responsável pelas minhas próprias obras, meus próprios trabalhos, não é? Eu agora não tenho mais patrão. Agora eu sou autônomo, faço do meu jeito, acordo na minha hora. Então eu tenho autonomia. E se eu tenho autonomia, significa que eu sou responsável por tudo que eu faço dentro do meu trabalho. Né? Sou dona de mim. E é isso mesmo, sou dona de mim. E aí a gente precisa compreender que essa autonomia nos gera
responsabilidade, gera entendimento e gera uma coisa chamada que eu não tenho que achar culpado pela minha caminhada. Porque o que mais a gente acha são culpados. Nós estamos nesse momento, saindo desse momento de pandemia, da qual há muitos momentos desses na Terra já teve, em que o mais que se ouve é o culpado, é o fulano e tal, é o governo, é o prefeito, é o vereador, é a mãe, é o pai, é o tio, é o primo, eu peguei do primo, peguei da prima, e todo mundo é culpado. A gente não se para pensar assim, ao invés de eu achar um culpado, eu vou cuidar de mim, zelar naquele momento que eu mais preciso, é preservar o quê? A minha saúde, meu bem-estar, meus pensamentos. Às vezes não se vive nenhum luto, não compreende nenhum luto, não sente aquele momento porque eu estou preocupada mais em achar um culpado. Então, olha só como essa autonomia, dessa compreensão da nossa autonomia, significa entender que estamos nesse processo aqui no plano terreno para experimentar, vivenciar tanto as aflições como os momentos felizes, né? Porque na pergunta 120 foi a mesma questão, foi uma pergunta em que o Espírito de Verdade diz, Kardec falou, se a ignorância nos torna inapto a discernir o que é certo e errado, como seríamos responsáveis pelos nossos atos, né? Porque aí, a gente estava falando de autonomia responsável, aí vem a resposta. Todos os espíritos passam pelo... eu complementei aqui. Houve uma pergunta dizendo, todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? E a resposta é, pelo mal não, mas pela fieira, né? Que seria pela experiência pela qual alguém passou, ou, quer dizer, da ignorância. Então, se a gente não pode ser responsável por aquilo que a gente não sabe, a gente precisa aprender a passar por tudo isso para haver compreensão, para haver o entendimento. Então, mesmo não sabendo, porque se eu não sei, se você não sabe, então não tenho responsável lá do outro. Eu preciso trabalhar essa minha autonomia. Então, não necessariamente a gente nasceu mal. Nascemos o quê? Ignorante do conhecimento, do saber. E para que isso tudo fosse evoluindo, nós precisávamos o quê? Vivenciar. Por isso vem a questão da reencarnação. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até que eu consiga sair. Então, para que tenhamos essa autonomia, precisamos vivenciar. Porque se a gente fosse lá julgado como espírito, lá primitivo, a primeira experiência como espírito, como livre-arbítrio, se eu perguntasse assim, por que você tirou 0 na matemática? Aí a Angélica vai dizer, mas porque eu não sei. Ela não estudou, ela não passou por esse estudo, como que ela vai tirar um 10? E aí ela vai fazer a prova, vai fazer tudo errado. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Muitas provas estamos vivenciando, estamos tirando 0. Alguns 5, 2, 3. Por quê? Por mais que a gente não sabemos tudo, e o pouco que sabemos, não compreendemos. Porque não basta só saber. Eu sei como faz um bolo, mas eu não compreendi passo a passo. Eu sei porque o bolo existe, então tá ali. Mas se eu parasse para compreender que o bolo só aparece ser um bolo se eu misturar alguns ingredientes, etapas por etapas, até que transforma um bolo. Então, essa autonomia vai se criando conforme eu vou conhecendo.
E essas experiências do conhecimento é que vem as minhas escolhas. Então, vamos lá. Nasci espírito simples e ignorante. E nas minhas vivências, nas minhas escolhas ali, achei do tipo, olha, a gente poderia ir por esse caminho, que tem umas flores bem bonitas, você gostaria de... Estou fazendo uma alusão, assim, para poder a gente exemplificar. Aí, tá aqui, vamos por esse caminho dessas flores. Aí, não, naquele caminho lá, olha, a gente tem umas coisas, não é tão boa, não é tão bonita, mas, tem um monte de coisa que você pode experimentar que é diferente. Aí eu vou pensar, então vamos lá. Aí chego lá, acho bem legal, olha, aqui a gente pode fazer mal às pessoas, aqui a gente pode fazer isso. Então eu vou continuar fazendo. Então, quer dizer, nesse decorrer, nesse processo evolutivo, eu comecei a experimentar algo que não era tão bom. E que eu achei que isso era a minha verdade. E fui multiplicando. O que a gente faz hoje, as crianças fazem? Não fazem multiplicação de observações, de vivência? Ela vai replicando. E muitas vezes nós replicamos aquilo que era mal e a gente gostou. A gente achou legal. E a gente achou que aquilo ali era a nossa verdade. E por que alguns espíritos são mais evoluídos mais rápido e outros não? E às vezes com o mesmo tempo de consciência, né, de consciência da inteligência que é recebida para poder ser um espírito. Porque talvez as suas escolhas, os seus caminhos, foram o que mais atraíram para dizer assim, olha, eu entendi, vou entender, até que ela teve autonomia das suas escolhas. Então, nesse processo todo, a gente observa que muitas vezes as nossas experiências vividas aqui na Terra não foram aquelas que pudessem nos elevar moralmente e também através do conhecimento, da ciência, né? Com conhecimento mesmo. E o moral, que tem que caminhar juntos. Não basta eu ser uma grande cientista, não estou falando aqui que os cientistas não tenham moral, pelo amor de Deus, não é nesse sentido. Mas não basta eu ter só o conhecimento físico, da ciência, da cultura, e moralmente zero, nada de conhecimento. Não basta também, porque o espírito, na sua grandeza, no seu processo evolutivo, ele é um espírito sábio. E quando diz sábio, de um conjunto de conhecimentos, espírito puro. Ele sabe no todo. Então não adianta eu só ter a moral e a gente não ter nada de conhecimento. Então precisa caminhar. Mas nesse processo da humanidade, houve um avanço no lado do conhecimento tecnológico, científico. Houve um avanço, a gente observa aí, nós que somos mais jovens, tem da turma das 2 doses, né? Tem gente já está tomando a 3ª dose, hein? A turma das 3ª dose e das 2 doses já tomaram. A gente observa que quase vivenciamos isso, né? 50 anos atrás, alguém sabia aí que poderia usar um telefone, que podia ver a imagem da pessoa do outro lado, os robôs, essas autonomias. Podia imaginar isso? Se alguém lá na época de Kardec, o Espírito de Verdade, dissesse assim, olha, vocês vão ter um telefone, um aparelho aí que você consegue ver do outro lado, mas como assim, é espírito? Não, é encarnado mesmo. Ele ia dizer que era maluco, não é verdade? Então, a parte tecnológica, industrial, tudo isso houve um processo de muita evolução. E a questão moral, né? Será que caminhou tão rápido assim? Né? Talvez não. E a gente observa aí que nesse patamar de tecnologia que o nosso planeta está vivenciando, talvez está faltando aí a questão moral, né? Mas tudo depende de quais os espíritos que estejam encarnados aqui na Terra, não é verdade? Como nós estamos nesse caminhar dos novos tempos, né? Como está lá no último capítulo, no capítulo 18 da Gênesis, os tempos estão chegando, né? Que quando ele destaca sobre isso, se nós estamos nesses tempos que estão chegando, é muito provável que a Terra está nesse processo, tanto desenvolvido tecnologicamente,
como que daqui a pouco os próprios espíritos habitantes deste planeta estejam também em condições morais. Agora a pergunta é, será que estaremos aqui? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa se perguntar. Será que queremos essa terra? Não a terra nova, porque a terra nova, ela vai continuar sendo a terra que nós conhecemos. Mas a humanidade, nós como espíritos em processo de evolução, será que somos nós que estaremos aqui habitando esse planeta? Ou realmente nós não tiramos 0 na matemática, né? E aí não tem mais vaguinha na escola. Então, teremos que fazer outras escolas, ir para outras escolas. Então, essa é a pergunta que vem trazer esse processo, essa autonomia de espírito. Nós somos autônomos, nós somos responsáveis. E só mudamos, só teremos uma terra melhor se a humanidade for melhor. Não há uma mudança de que a terra agora vai ser só flores, que agora não tem nem calçamento, nem buraquinho na estrada, só vai ter aquele tapetinho assim, ó, né? A gente não vai nem dirigir, vai ser só flutuar, voletar. Não é isso. Isso vai ser naturalmente porque é um processo da tecnologia na evolução. Mas o que a gente está falando é da mudança da humanidade, dos nossos pensamentos, da qualidade dos nossos pensamentos, da qualidade das nossas atitudes. Essa é a mudança. É isso que a gente precisa entender, compreender. Essa é a nossa autonomia. Nós somos responsáveis, sim, pelos nossos entendimentos. Ah, mas olha, o fulano não está sendo muito autônomo, então, porque ele está fazendo um monte de coisa errada. E aí volta para nós de novo. Deixa ele na caminhada dele. O que nós podemos fazer para que ele ajudá-lo a compreender? Isso é o amor ao próximo. Isso é a caridade. Mas nós não podemos ficar julgando se ele está certo ou errado. Até porque, né, eu sempre falo que a conversa é sempre entre nós e Deus, né? O que os outros acham, deixam de achar, nem sempre é a real. É a realidade ou é aquilo que a gente está vivenciando. Então, esse é um momento de reflexão. Então, nós estamos nesse momento, nos sinais dos tempos, como diz o último capítulo da Gênesis, né? Que essa é o momento da harmonia, que é o momento da harmonia da criação, onde as providências, onde o universo vai precisar, principalmente dessa egrégora de energias positivas, de pensamentos positivos. E nós precisamos fazer parte disso. Nós precisamos, às vezes, né, nós buscamos assim, o que eu posso fazer de bem? Eu queria ser caridoso, às vezes a gente atende lá na nossa casa, os atendimentos fraternos, e aí a pergunta, como é que eu posso ajudar? Eu falo, começa ajudando a você mesmo. Ajude a melhorar seus pensamentos, ajuda a melhorar suas ações, porque você se ajudando, você também ajuda a todos, porque você vai criar uma harmonia de pensamento, de energias positivas, de ações positivas, que com certeza já ajuda o outro, né? A gente não chega num ambiente que está todo mundo agitado, a gente já não fica agitado também, parece que vai colando, né? Vai aquele efeito manada, todo mundo vai fazendo a mesma coisa porque o outro também está agitado. E aí se tu chega num ambiente todo mundo calmo, tranquilo, equilibrado, envolvendo boas energias, parece que todos também estão recebendo um pouquinho disso. Na verdade, por que nós estaremos nesse ambiente? Por que nós escolhemos estar aqui hoje? Porque sabíamos que íamos receber boas energias, porque estaríamos num ambiente em que está trazendo algo de bom para nós. E com certeza, cada um com os seus pensamentos nesse ambiente, criou aqui uma egrégora muito mais positiva, que talvez se tivéssemos escolhido estar num local não tão equilibrado como está aqui. Então, as nossas escolhas traz para a gente essa autonomia como espírito. Então, sim, somos responsáveis individualmente pelo todo. E essa mudança, tudo que está acontecendo, dos novos tempos, da regeneração da Terra,
são pelas nossas atitudes e nossas condições morais. Quer dizer, eu preciso ser agora um espírito puro? É a nossa caminhada, por isso que a gente chamou hoje da diferença da revelação do Espírito de Verdade. É a nossa caminhada evoluir para. Mas ainda não somos o que somos hoje. E aí a gente precisa compreender qual é o nosso papel aqui na Terra. Hoje, qual é o nosso papel? Qual é o nosso objetivo hoje? Ajudar a Terra a se regenerar? Ajudar a ter uma humanidade melhor? E quem é a humanidade? Somos nós. Literalmente somos nós. Então, para que tudo isso, para que todo esse sistema, essa harmonia divina seja elevada e seja equilibrada, nós precisamos fazer a nossa parte. Começando conosco, começando a ter bons pensamentos, começando a se equilibrar, começando a ter essas energias e fazendo essas boas escolhas. Porque estamos aqui. Escolher as coisas que nos fazem bem, né? Então, os pensamentos vão vir? Vão, sempre. Sabe aquelas pensamentinhos que vem lá, que às vezes é nosso, às vezes é nosso mais do nosso irmão, às vezes até do encarnado também, até dos encarnados, quando os irmãozinhos encarnados vão lá soprar no nosso ouvido e a gente, é isso mesmo, é isso aí, né? E a gente vai sendo envolvido com esses pensamentos, então a gente precisa entrar em harmonia e sintonia. E uma das atividades que ajuda muito é orar e vigiar. Se eu estou tranquila agora, estou aqui dando a palestra, me sentindo bem, aí chego no momento, fico nervosa, dali já saio, opa, peraí, né? Se eu sei que eu não tenho motivo para fazer isso, eu preciso voltar para a minha consciência, para a minha compreensão que tem algo errado, e eu preciso voltar a exercitar o meu melhor, e não o meu pior. O meu pior eu já sei que existe. Eu preciso exercitar o meu melhor. Às vezes a gente só exercita aquilo que a gente tem de ruim ainda para resolver, aquelas mazelinhas, aquelas coisas, e a gente esquece de exercitar o que é bom. E a gente tem certeza que a gente tem muitas coisas boas para exercitar. Muitas para colocar em prática. Mas a gente às vezes só dá espaço para aqueles que fazem barulho. Não? Então, o barulho, os ruídos da nossa consciência, muitas vezes a gente dá mais atenção do que simplesmente aquele silêncio, aquela observação, aquela paz, a gente às vezes deixa de lado. Diz, faço isso quando eu dormir, faço isso em outro momento, quando eu vim para o centro espírita. Sim, para o centro espírita esse exercício funciona, mas o momento que é para praticar isso não é aqui. Que aqui automaticamente a gente já se emana dessas boas energias. Mas lá fora é o local para se praticar. Então, o convite de hoje é para refletir sobre isso, sobre a nossa autonomia como espírito, compreender nosso papel neste momento transitório, neste momento que a humanidade está, sim, num momento de dor, de sofrimento, que tem uma egrégora negativa, no sentido assim que está todos muito equilibrados, tanto que a gente vê números aí de atos de muita depressão, tristeza, né? Suicídio. Então a gente precisa tentar fazer um pouquinho da nossa parte. Mas automaticamente, se a gente não consegue, a gente pede ajuda também. Porque o fato de pedir ajuda naquilo que a gente não consegue fazer é também um ato de muito amor para conosco. Falar, às vezes, acalma e cura. Então, é um convite. Se fale, se converse. O melhor mesmo é conversar com a gente mesmo, sabe? Aqueles dias assim que eu fico brigando comigo. Como assim? Você está pensando nisso, falando disso? Eu não acredito que tu pensou assim. Dou uma bronca em mim mesmo. Então, a gente precisa também entender e ouvir as nossas próprias vozes, né? Para saber o que está doendo, o que está acontecendo conosco. Então, que possamos realmente receber cada vez mais a possibilidade
e o direcionamento, né, dos nossos anjos protetores para que a gente possa fazer as nossas melhores escolhas. E só tenho que agradecer, porque a gente, com certeza, falando aqui, a gente também aprende muito mais, né? Precisamos refletir, cada palavra que sai é uma reflexão para saber assim, olha, dá para fazer, dá para tentar. E a humanidade precisa um do outro. E esse é o nosso papel hoje, nesse momento transitório. Precisamos dos nossos melhores sentimentos, precisamos dos nossos melhores pensamentos. E a gente consegue. Só dar atenção, dar prática para eles, dar espaço para que eles possam fluir. Tá bom? Então, acho que esse é o nosso convite. Só posso agradecer aí a oportunidade da gente estar conversando, né? Porque por mais que só eu falo, mas cada olhar, cada atenção e com certeza há um diálogo interno aí para cada um de vocês. Muito obrigada.